Não sei. Porque aqui não está dizendo como caiu. Entrou na mesma reunião? Não, tá. Ah, tá. Não está transmitindo então, não. Está transmitindo a antiga aqui ainda. Só tá. Agora foi. Agora Ah, foi. sim. Tá bom. Ok, gente. Foi. Né? Bom, pessoal do Facebook, a gente está aqui, voltou na parábola do semeador, que foi o momento que a gente terminou lá no outro vídeo, tá? A gente teve um problema aí com a internet, mas vamos voltar agora para não cair em nome de Jesus, tá? Me ajudem aí intercedendo por esse momento também. E aí, o que acontece? Então, o Mateus aqui está falando dessas 4 sementes, a primeira delas que cai na beira do caminho, como a gente está falando, esse caminho é o caminho mesmo, a estrada onde o povo passa, né? Aquela terra por onde o povo vai passando. E à medida que o povo vai passando, vai pisoteando aquela terra vai ficando dura, vai ficando, né, praticamente impossível de ser usada para plantações. E assim acontece também na nossa vida. Se o nosso coração é muito duro, a gente não vai ter sensibilidade para a palavra, para receber de bom grado a palavra e, assim, brotar, né? Fazer essa palavra brotar em nós. A outra palavra que ele diz que é sufocada pelos espinhos, a gente pode entender esses espinhos como as coisas que o mundo nos oferecem, que acabam sufocando aquilo que o Senhor ministra no nosso coração. Por fim, ele fala de uma terra boa. Então, é aquela terra que está preparada para receber a palavra e para frutificar, para fazer com que aquela planta não só brote, mas cresça, dê fruto, né? Então, uma terra fértil, uma terra adubada, uma terra que o Senhor usa, né, para fazer aquela planta crescer e dar fruto, né? Ou seja, abençoar a vida de outras pessoas. Hoje a gente vai falar sobre aquela semente específica que cai numa terra que tem muita pedra, né? E acaba também não crescendo. Ela até dá um brotinho, mas ela morre. E por que ela morre? Vamos voltar lá para o que Mateus reforça nesse texto. Mateus diz que essa semente, ela acaba ruindo, ela acaba morrendo, porque as sementes até brotam, mas como a terra não é funda, o sol vem, aparece, queima as plantas e elas secam, porque não tinham raízes. Então, o que falta àquela plantinha ali é a raiz. Então, aparentemente, ela chega a brotar. Então, o semeador, né, pode olhar para ela, deu certo, né? Olha, ela recebeu a palavra, olha, ela se converteu, olha, que coisa boa. Então, aquele que discipula, né, o que está discipulando, o que está investindo, né, olha para um brotinho e já começa, né, a ter esperança de que aquela vida está sendo transformada. Mas o fato é que vem o sol aqui queima a planta, queima esse broto não resiste, acaba secando, porque não tem raiz. Então, a gente entende que ela cresceu um pouco para cima, mas em profundidade, não. Ou seja, ela teve um crescimento aparente, ela até cresceu acima da terra, mas não formou raiz. E isso é fundamental para que essa planta continue crescendo e dando fruto. Né? Então, a gente vai falar sobre esse tipo de semente. Na aula passada que a gente tratou de letargia, não sei se vocês lembram, a gente falou aqui de uma passagem que está no livro de Ezequiel, capítulo 37, que fala... Capítulo 37, não. Ui, meu Deus, esqueci o capítulo agora. Qual é o capítulo... Se alguém botou aqui, peraí. Lá no livro de Ezequiel, o profeta tem uma visão a respeito de profundidade também, que é aquela passagem que ele primeiro fica com a água pelos tornozelos, depois pelos joelhos e assim vai, pelos lombos até que ele mergulha, né? E fica totalmente imerso na vontade do Senhor. Então, também é uma passagem que alude essa questão, essa necessidade de ser profundo
no Senhor, de ter profundidade, de ter raiz. Porque, irmãos, se não tiver raiz, a gente está fadado a morrer. A nossa fé está fadada a secar. Amém? Então, é sobre isso que a gente vai falar sobre hoje. Primeiro, eu quero tratar aqui da nossa natureza pecaminosa. O livro de Isaías, no capítulo 57, versículo 20, diz o seguinte, vocês tentam me acompanhar, né, pela tela também. Os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Então, o mar agitado, ele produz duas coisas, né, que são lama e lodo. Ele não precisa fazer nenhum esforço para isso, né? Tá na índole dele, vamos colocar assim, né? O mar agitado, ele vai produzir necessariamente lama e lodo, à medida que ele vai jogando a terra, né, para a areia para fora. O mar não necessita fazer nada de especial para produzir isso, como a gente está falando. Isso é resultado dos seus movimentos naturais. É o que também se verifica conosco quando nós nos achamos sob a condição de pecado. O livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 9, diz o seguinte: que se conclui? Todos nós, qualquer vantagem. Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Todos nós, seja judeu, seja gentio, seja branco, seja pardo, seja negro, qualquer um de nós está sujeito ao pecado, está debaixo do pecado, né? É o que Paulo está falando aqui. Não há justo, nenhum sequer. Então, a gente faz parte da nossa natureza. Os movimentos naturais de nossas vidas produzem, então, lama e lodo, que é o pecado. O pecado é parte da nossa estrutura interna, das nossas vidas. Não há necessidade alguma de esforço, ou seja, eu não preciso me esforçar para pecar. Eu não preciso me esforçar. Quando eu vejo ele já se revelou na minha vida, assim, eu já cometi um ato pecaminoso, porque está intrínseco à minha pessoa. Não é de admirar que nós nos sintamos enredados, ou seja, amarrados, como numa rede, pelo pecado. Nosso método comum de lidar com o pecado arraigado é lançar um ataque. Então, esse trecho aí que eu coloquei, né, até na tela para vocês, eu estou lendo um livro que se chama Celebrar a Disciplina. E é sobre isso a gente hoje vai começar a falar sobre as disciplinas espirituais. Amém? As disciplinas espirituais, na verdade, são uma forma de a gente inibir que esse pecado afloresça, ele se revele em nossas vidas, né? Ele aconteça em nossas vidas. É uma forma de transformar o nosso interior. Amém? E não o exterior. A disciplina espiritual tem como foco a nossa profundidade em Deus, tá bom? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas vamos voltar a essa natureza pecaminosa. Vamos pensar no seguinte: alguém aqui, quando se levanta e vai calçar o chinelo ou o sapato, vai trabalhar, pensa em que sapato vai calçar primeiro? Fala aí para mim. Alguém pensa assim, eu vou calçar primeiro o direito. Eu calço sempre o esquerdo, porque eu tenho toque. Ah, tá. Eu não. Eu vou no automático. Quando alguém, então, vai pentear o cabelo, vai escovar o dente, pensa milimetricamente falando, tá, gente? Que eu tô falando assim, raciocina cada passo, cada atitude. Vou pegar a pasta. Agora vou colocar sobre a escova. E agora vou fazer um movimento assim, um movimento assado. Ou tá tão natural nosso, tá tão internalizado que flui e a gente nem percebe que já está fazendo aquilo. Reflitam sobre isso. Há coisas no nosso dia a dia, irmãos, que já são tão naturais, que já foram tão internalizadas, e a essas coisas a gente dá o nome de hábito, né? Há hábitos tão enraizados em nós que a gente não percebe que está fazendo.
Há coisas que estão, né, tão no nosso automático que a gente não percebe que está fazendo. Amém? Assim é o pecado. Ele está tão enraizado em nós que a gente não percebe que peca. E às vezes, né, alguém fica até chateado com a gente, mas você fez isso, aí eu? Você nem se dá conta de que fez alguma coisa. Ainda que a outra pessoa seja o espelho e fale para você, ó, você fez aquilo. Então, isso faz um mal para a gente, né? Às vezes a gente se dá conta, nossa, como eu sou mentirosa, meu Deus, como eu sou invejosa, como eu sou fofoqueira, enfim, há pecados, né, que a gente se percebe assim, meu Deus, eu não acredito que eu sou assim. E aí, qual é a nossa atitude? Não, eu vou acabar com isso, não vou parar, é hoje, eu não vou mais mentir. E aí vem um dia, você não mente, e você começa a lutar contra esse mal, contra esse pecado, contra esse hábito, né, pecaminoso. E aí você fica, então, lutando com aquilo. É o que o autor está dizendo aqui, que qual é o nosso método mais comum? Vamos atacar. Vamos atacar, aí eu vou orar, vou pedir a Deus, não sei o quê, vou para a igreja e tal. Vamos atacar esse mal. Só que acontece, muitas vezes, a gente se dá conta que não funciona. A gente fica uma semana sem cometer esse pecado, né? Até um pouco mais, um mês, sei lá. E aí, acontece algo que traz esse pecado à tona. Mostra pra gente que ele está escondidinho, danadinho, né? E a gente achando que ele havia sumido da nossa vida, né? E aí a gente acaba fraquejando, de uma certa forma, isso traz frustração, porque, nossa, achava que estava vencendo esse pecado, mas não, né? Então, a gente vai falar aqui também sobre como vencer de uma forma mais efetiva e eficaz esse pecado. Amém? E as disciplinas espirituais, elas são um poderoso instrumento nessa luta. Tá? Eu quero trazer aqui um outro versículo. Abra sua Bíblia aí no livro de Salmo, no livro de Salmos, capítulo 42. Mas vamos ler só 2 versículos. Abra sua Bíblia aí. Quem achou, lê para mim os versículos 1 e 2. Salmo 42, versículo 1 e 2. Amém? Peraí. Assim como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Aleluia. Na minha versão está assim, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por ti, ó Deus, né? Suspira a minha alma. Quantas vezes a gente canta isso até, né? Como uma corça anseia por águas, né? Quantas vezes a gente canta isso e muitas vezes não entende, né? A profundidade do que o salmista está dizendo. Alguém aqui sabe o que é uma corça? Hein? Eu sei. Eu sei não. Fala para mim. Meu pai não sabe não. Fala para mim. Meu pai, fala para mim. Aí, Kelly, fala pra gente. Fala pro meu pai também. Então, a corça é um bichinho da família dos veados, né? É o que se chama de cervídeo. É um bichinho parecido com o veado, só que ele não tem chifre. Isso aí, De deixa eu maneira mostrar. Seria isso. Deixa eu mostrar a corça para vocês, bonitinha. Ó, olha aí a corça. Estão vendo? Amém? Essa é a Ainda não corça. veio para mim não a corça aí, ó. Bonitinha. Estão vendo já? Amém? Tá. Então, essa aí é a corça. Como a Kelly falou, é um cervídeo, né? É isso aí mesmo. Mas o que a gente precisa, né, reforçar aqui em relação à corça, esse animalzinho. Esse animalzinho não tem uma gordura natural.
ele não tem vamos dizer assim, um abastecimento interno que o permite ficar dias sem beber água, por exemplo. Não tem. Então, ele precisa de água continuamente. Só que ele mora, muitas vezes, esse bichinho aí, mora muitas vezes num deserto, onde a água é o quê? Escassa, não é? E ele não pode ficar, a costa não pode ficar sem essa água, porque ele não tem um abastecimento interno. Então, o que acontece? Deus deu uma capacidade para esse animal. Ela consegue perceber a presença de uma água, de gotas de água, a quilômetros de distância. Tem ideia disso? A quilômetros de distância, a corça pode perceber que há uma poça d'água. Então, ela tem esse sentido apurado pelo Senhor. Então, o que o salmista está dizendo é que a gente precisa perseguir essa fonte de água, que é o Senhor, como essa corça. Como ela precisa daquela água, gente, para sobreviver. Para sobreviver. E se ela não tiver o contato, né, com aquela água, ela está fadada a morrer. Então, primeira coisa, a gente precisa perseguir essa água como se da nossa vida dependesse disso. Então, nós precisamos buscar essa água. E segundo, o nosso olfato, né, o nosso sentido precisa estar apurado por isso, para perceber, naquilo ali está o Senhor. Deus está nessa situação. Nós precisamos ter esse olfato, né, que a corça tem. Oi. Posso fazer um comentário a respeito da corça? Acho muito pertinente nisso que você está falando. A corça é o animal que mais vai cheirar mal numa quantidade pequena de tempo, se ela ficar sem se banhar, entendeu? Ela tem uma necessidade muito maior do que outros animais de se banhar, porque ela fica mal cheirosa muito rapidinho. Ela tem uma dependência muito grande dessa água. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então, é uma dependência... Dos animais, ela se incomoda com o cheiro dela, mas ela fica mal cheirosa muito rápido. Então, ela tem um certo desespero para encontrar a água, né? Ela tem uma dependência maior da água. Então, a gente percebe que a dependência não é só interna, né? Mas é externa também. A corça, ela não só se preocupa por uma questão interna, mas externa, né? Essa questão da sujeira, né? Que a Kelly está colocando. Então, assim, a água para ela é um bem muito caro. É ouro. A água para a corça é algo que é perseguido mesmo por ela o tempo todo, porque dessa água depende a subsistência dela, a permanência dela na vida, né? Então, vamos querer Deus como essas corcinhas desejam essa água. Então, as disciplinas espirituais, irmãos, por que eu estou falando do querer? Porque a disciplina espiritual, ela nos ajuda, como eu estou falando para vocês, né, a mudar o nosso interior, a criar raízes, mas ela não é uma ordenança bíblica. Nós não vamos achar, né, na Bíblia, por exemplo, Jesus falando, vocês devem jejuar. A gente não vai achar. É diferente de dízimo. Vocês têm que dizimar. Você não pode matar. Você tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Você tem que amar o seu coleguinha, como você ama a si mesmo. Mas Deus não está mandando, né? Assim, a gente não tem uma ordenança direta à manutenção dessa disciplina espiritual. Mas há precedentes para que isso é bom na nossa vida. Então, Deus, Jesus, não transformou as disciplinas em leis, mas elas são um caminho verdadeiramente eficaz para a gente conhecer mais a Deus profundamente. Então, e é interessante, que eu estou falando de jejum, lembrei, que tem uma passagem que Jesus está recomendando aos discípulos para quando jejuar, não ficar como os fariseus,
que ficavam lá falando, ó, tô jejuando e tal, não sei o quê, né? Tô mostrando para o mundo que eu tô jejuando. Então, quando Jesus está ensinando aos discípulos, né, sobre essa postura dos fariseus, ele diz, quando jejuardes. É diferente, gente. Na língua portuguesa, as conjunções são esses conectivos, não são usados ao acaso. Ele poderia botar se jejuardes, né? Usar um outro conectivo, mas ele bota quando. Então, ele está dando aí a dica para a gente que é necessário, é importante. Quando você jejuar, então ele parte do pressuposto de que a gente vai jejuar, né? E aí, quando você fizer isso, e aí ele dá lá as certas instruções. Mas o fato é que, mais do que uma vontade de acabar com o pecado em nós, eu preciso ter a vontade da corça lá pela água, eu preciso buscar a Deus. Eu preciso ter uma vontade de buscar a Deus. E aí, na medida que eu tenho essa vontade, o pecado vai diminuir na nossa vida. É fato. É fato. Então, o que a gente está querendo reforçar aqui é a sua vontade não tem que ser em atacar diretamente o pecado, mas tem que ser em buscar ao Senhor. E aí as outras coisas, né, vão sendo acrescentadas. Bom, sobre as disciplinas espirituais, eu quero fazer aqui um testinho com vocês, tá? Vou provocar vocês aqui. Eu quero saber o que a gente sabe a respeito das disciplinas espirituais. E aí vocês vão me dizer, isso é mito ou isso é verdade? Tá bom? Então, eu vou colocar aqui algumas afirmativas e vocês vão falar, isso aí é mentira, isso é fake, isso é mito. Ah, não, isso aí é verdade, isso aí é de Deus mesmo. Vamos lá, tá? Vamos ver se vocês estão ligados também. Primeiro, disciplina é para gigantes espirituais. Por exemplo, Paulo, Elias, Jesus. Esse povo aí, né, um povo gigante espiritual, um povo que fez e deixou de fazer, fez várias coisas, né, na presença do Senhor. Então, disciplina é para eles. Para mim, não. Sou um leigo, uma leiga. Para mim é muito difícil. O que vocês acham? Isso é mito ou isso é verdade? Disciplina é para poucos? Eu voto no mito. Não, deixa eu reformular. Isso é um mito. Dadai, fala para mim. Fala, Dai, o que você acha? Mas não consegui. Oi? Para mim é mito. Daiana tá falando que é mito. Kelly também. Alguém pensa diferente? Alguém acha que isso é verdade? Para mim também é mito. Beleza, ó que lindo. Todo mundo acha que é mito. Vamos lá, vamos ver se é. Olha aí, é mito, é fake news, né? Disciplina é para todos. É para pessoas comuns como você e eu, para gente que trabalha, para gente que tem as coisas em casa para fazer, para gente que tem que cuidar de criança. Enfim, disciplina é para gente comum. Por que eu estou falando disso? Porque muitas vezes a gente acha que, não, isso é coisa para pastora, que só vive disso, só vive do ministério. Eu não, eu tenho que trabalhar, não tenho como jejuar. Eu tenho que cuidar dos meus filhos, não tem como eu parar para ler a Bíblia. Eu tenho que fazer as coisas dentro de casa, fazer faxina, fazer isso, fazer aquilo. Eu não tenho tempo para meditar na palavra do Senhor, para orar. Não tenho. Muitas vezes a gente usa, irmãos, isso como desculpa para não fazer uma vida, para não ter uma vida disciplinada. Então, assim, o que a gente está reforçando aqui, disciplina é para todos. Você, o mais comunzinho de todos, né? Mas você, nós, cada um de nós precisa ter uma vida disciplinada. Amém? Vamos para outra afirmação. Disciplina é uma tarefa prazerosa? O que vocês acham? E aí? Falem para mim. Deixa eu ver se tem gente no Facebook também. Deixa eu botar aqui no celular para acompanhar do Face. Joyce, posso fazer aqui um comentário claro, sobre... Não precisa nem terminar. sobre a disciplina, né? A gente precisa
trazer muito para a nossa realidade também, enquanto metodistas. E aí o John Wesley, ele chamava as disciplinas espirituais também de meios de graça, né? Então, isso é muito importante, interessante a gente trazer para o nosso contexto. E ele tem até um sermão sobre isso, né? Sobre os meios de graça, que são as disciplinas espirituais. E ele diz que esses meios de graça, né, essas disciplinas, eles são instituídos ou eles são ditados, ou seja, pela nossa própria prudência. Então, isso é muito interessante, né? Aquilo que John Wesley diz, porque a disciplina é o seguinte, vai ser qualquer atividade que a gente possa desenvolver por um esforço direto, né? Algo que a gente faça, que a gente se esforce para fazer. E aí isso vai ser capaz, no caso, de me ajudar a fazer o que eu não consigo fazer muitas vezes por esse esforço direto, né? Então, eu tenho que fazer um esforço sobressalente. E a disciplina para a vida espiritual vai se encaixar da mesma forma. Eu vou trazer isso como qualquer atividade também que vai me ajudar a alcançar poder para eu viver a minha vida do jeito que Deus deseja que eu viva. Então, eu tenho que me esforçar para que eu viva a minha vida do jeito que Deus deseja que eu viva, né? Amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Então, as disciplinas espirituais, né? E aí, como Wesley coloca como meios de graça, elas vão muito pela prudência de cada cristão. Então, cabe muito aí aquilo que você está trazendo aí, né? E esses mitos e verdades também, né? Essa aplicação. Acho que dá para a gente fazer um link com isso aí. Eu estou com uma Amém. dúvida. Fala. Quando A Kelly está falando. Quando a pastora fala em meios de graça, ela quer dizer que as disciplinas, pastora, a senhora quer dizer que as disciplinas são instrumentos para eu alcançar uma graça? Isso é algo que eu tenho muita dúvida. Por exemplo, por que a gente jejua? Né? O jejum é uma disciplina. Aí, disciplina também se chama meio de graça. Quer dizer, é um instrumento para eu entendo um pouco Não. assim, ó, Kelly, que a graça, ela é de graça, não é? Exatamente. Mas ela não é barata. Então, a gente precisa, há um esforço nosso também para a gente, não estou falando de salvação, mas para durante a nossa vida a gente avançar, a gente verdadeiramente se permitir ser transformado. Se eu não fizer nada nessa direção, eu vou viver debaixo da graça, mas eu não vou avançar, eu não vou ter, de fato, um relacionamento profundo com o Senhor. Então, o que a gente quer? É só ser salvo? É só ir para o céu? É mais do que isso, né? A gente precisa fazer a diferença, ter um relacionamento profundo com o Senhor, andar com Ele, conhecer a Ele, coisas que a gente falou na semana passada. Às vezes a gente pode estar na igreja há anos e não conhecer o sobrenome de Deus, e não saber qual é a comida preferida de Deus, e não saber qual é o hobby dele, não saber nada de Deus. Então, quantas vezes a gente está em relacionamentos assim, a gente está há 15, 10 anos com uma pessoa e a gente mal conhece essa pessoa. E a disciplina, elas são ferramentas que vão nos levar a esse relacionamento. São meios, sim, são caminhos, né? Inclusive, eu até vou mostrar aqui para vocês, né? Tem um slide falando sobre isso. É um caminho, mas não um fim, não é uma finalidade. Eu não posso achar que porque eu jejuo e por conta do jejum, né, eu tive um crescimento com o Senhor, que a Dayana também tem que jejuar, que o meu pai também tem que jejuar. Ou seja, eu não posso transformar disciplinas em leis. Eu não posso usar as disciplinas como ferramenta, como instrumentos de julgamento alheio. Amém? Então, elas são ferramentas para a nossa vida com Deus, sim. Amém. Tá, mas assim,
O que a senhora pode apontar? Eu não quero muito desviar a aula da Joyce, não, mas o que a senhora pode apontar de diferença entre um crente que pratica as disciplinas espirituais e um crente que não pratica? A senhora, como pastora, na teoria, o que a senhora pode falar a respeito disso? Eu não vou trazer essa questão nesse sentido, não. Quero trazer na questão do sentido que a Joyce até colocou, né? Porque essa questão da disciplina espiritual, o que ela é? Ela é um sinal externo que essa graça está operando na minha vida. Entende? Ela é um sinal externo. A graça opera na minha vida e aí eu sinalizo isso. Então, essas disciplinas espirituais estão relacionadas a essa graça que o Espírito Santo trabalha em mim, e aí externamente isso vai ficar visível, entendeu? Por isso que é chamado os meios de graça, não é para você obter, mas vamos dizer que isso é consequência, né? Também do salvo, o salvo pela graça. Não sei se deu para linkar isso aí. Tá. Depois a gente conversa mais. O tá dela não foi. Não foi não. Bom, vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui com os mitos e verdades sobre disciplina. Talvez durante a aula, Kelly, tem mais coisa para a gente discutir, se esclareça, mas se não... Bom, tá. Vamos lá. Disciplina é uma tarefa prazerosa? Alguns aqui, até a Josi, né, colocou lá no Facebook, isso é mito. Disciplina não é prazeroso, né? Ser disciplinado não é prazeroso. E aí eu queria trazer, né, até uma experiência pessoal que eu tive com a corrida. Corrida, de correr mesmo, né? Logo quando meu esposo começou a correr, ele falava de corrida e tal, eu falava assim, não dá. E aí teve um momento em que eu coloquei na minha mente que eu precisava aprender a correr. E eu mal conseguia correr de um poste a outro, ou seja, uma distância de 50 metros. Eu ficava esbaforida, cansada, né? Aquilo não era nada prazeroso. E aí, depois de um tempo, eu fui o quê? Me disciplinando, eu continuei, eu perseverei naquela minha busca por aprender a correr. E assim fui. E à medida que eu me disciplinei para isso, vieram também, né, os frutos e tal, né? Eu tive uma melhor condição, né, física. Aquilo foi também me dando inspiração, motivação para continuar. E assim fui tendo prazer naquela disciplina ali, naquela atividade física. Vocês podem até pesquisar, existe até algo que a ciência chama de o barato do corredor. O barato é como se fosse, né, como se fosse uma droga, né? Assim, há um momento em que o corredor vira chave mesmo. Ele deixa de sofrer com aquela insistência inicial, né? Um esforço inicial, porque é preciso sair da inércia. E à medida que ele consegue vencer aquele esforço, ele passa a ter prazer. Tá? Então, a disciplina, ela tem isso também. O esforço inicial, irmãos, vale para qualquer coisa. Eu precisei me esforçar para aprender a andar. Maluzinha está aprendendo a andar. Ela precisou se esforçar. Ela precisou acreditar, né, que ela conseguiria mover os passos, mover os pezinhos de forma equilibrada. E assim ela já está um mês mais ou menos nesse processo. Eu estava vendo ontem com meu pai, o primeiro passinho que ela deu foi dia 14 de maio. E agora ela já está andou lá o terraço lá no meu pai com desenvoltura. Ainda não está correndo. Ainda, né, tem as suas dificuldades, mas o fato é que ela já está conseguindo, voar, já está conseguindo avançar. Então, o esforço inicial não é prazeroso, ele traz, né, um desconforto, mas é preciso romper com esse esforço, e à medida que eu persevero na disciplina, eu tenho prazer sim,
Por que eu tenho prazer? Porque eu passo a vencer a minha natureza pecaminosa, por exemplo. E quando eu vejo, né, eu ouço testemunhos de pessoas falando assim, caraca, eu não sou mais aquela grossa, eu não sou mais aquela pessoa, né, que resmungava, que murmurava. Isso traz ou não traz prazer, irmãos? Isso traz alegria, isso traz felicidade. Por quê? Eu perseverei e eu vejo também os frutos, né, dessa perseverança, dessa disciplina. É muito bom a gente perseverar, por exemplo, no estudo, chegar no final do ano, caraca, passei de ano. Isso dá prazer, isso dá prazer. Muito melhor, muito maior do que ficar na inércia. Por quê? Como a gente falou, se a gente ficar na inércia e não se disciplinar, não fizer nenhum esforço, a gente vai lutar e fatalmente vai ser frustrado porque aquele mal não vai ser vencido. Então, sinto dizer, disciplina é uma tarefa prazerosa, sim. Ela pode trazer alegria, sim, na medida que eu venço esse esforço inicial, como eu falei para vocês, e insisto nessa vida, nessa tarefa prazerosa. Eu estou estudando mais até sobre o jejum. É muito assim importante, irmãos, a gente colocar na nossa cabeça que Deus sempre quer levar a gente além. A gente não pode se conformar com o que a gente tem hoje. E aí, eu ouvindo, né, até uma palavra do pastor Luciano Subirá sobre isso, ele fala que ele estava 40 dias, ele fez o jejum de 40 dias. Aí eu, uau, meu Deus, né? Eu falo, meu Deus, eu só faço um de 12. E Deus falando comigo, filha, vamos para mais fundo. Vamos jogar essa raiz aí, ó, lá pro fundo. Eu quero ter um relacionamento profundo contigo. Eu não estou dizendo para vocês, irmão, que amanhã eu vou começar o de 40. Não, há todo um caminho. Eu não cheguei aos 5 quilômetros lá de corrida de um dia para o outro. Mas eu precisei correr de um poste para outro, depois de um ponto de ônibus para outro ponto de ônibus, e assim foi, até que eu consegui chegar nos 5 quilômetros. Eu posso ir a 10, eu posso ir a 20, mas eu tenho que me preparar. Amém? Então, há um caminho. Esse caminho não é fácil, mas nele nós podemos ter prazer, sim. Amém? Uma outra afirmação aqui. Disciplina é difícil demais. Tem que ter teologia, tem que ser bacharel, tem que estudar muito para ser uma pessoa disciplinada. O que vocês acham? Alguém? Fala aí. É Deixa eu ver fake. quem tá. É fake news, mãe? É fake, né? Disciplina é difícil demais. Olha lá, hein? Olha o que vocês estão dizendo. É fake. Então tá, vamos ver? É fake. difícil, mas não é Disciplina. Exatamente, mãe. É difícil a gente ficar, por exemplo, 1 hora orando? Depende. Depende. Se a gente não se disciplinar para isso, né, vai ser difícil. E aí, irmão, se você não tem uma vida de oração, né, de 5 minutos diária, como é que você vai entrar num propósito lá que a pastora vai colocar de 1 hora? É tenso, né? Aí sim vai ser difícil, porque você está acostumado a falar por 5 minutos. Como você vai falar por 1 hora? Aí você, não vou dar meu nome para a pastora, não, isso é difícil demais. E vai ser, né? Agora, se você se disciplinar para tal, à medida que você for crescendo, vai aumentando, né, os seus níveis, não vai ser difícil, irmão. Disciplina não é difícil, amém? Disciplina só tem uma coisa que faz toda a diferença, é a nossa vontade. Cadê as corcinhas aí? Né? Levantem a mão. Tem que ter corcinha, querendo água, querendo beber água. E não importa, irmãos, se a água está a 1 quilômetro, se a água está a 10 metros meus. Não importa. Onde ela estiver, eu vou à caça dela. Então, se o Senhor está ali, eu preciso, eu quero ir buscar. Amém? Outra coisa, vamos avançando. O que é disciplina? Então, a gente já começou a falar. Oi? Posso falar? Fala. Rapidinho. Fala. Você acha que disciplina seria um dom de Deus? Porque, assim, às vezes
né? Eu vejo algumas pessoas assim muito disciplinadas nas coisas que fazem, né? Você falou assim, para ser disciplinado precisa fazer doutorado, precisa ser estudioso, precisa ter faculdade, não. Mas para você chegar até esse ponto, né, de ser, por exemplo, eu estava fazendo faculdade no período do ano passado, né, e vi assim que para concluir teria que ter muita disciplina, teria que estudar mesmo, não tem jeito, não tem outra solução se você se formar ou se tornar alguém se você não for disciplinado, é impossível, né? Você tem que ter aquela disciplina para poder você aprender. E assim, eu vejo que algumas pessoas, né, têm essa dificuldade de ser disciplinado, né? Aí eu faço uma pergunta: isso é um dom de Deus ou a pessoa que tem que buscar mesmo para tentar se especializar e ser uma pessoa assim, bem como é que se diz? Concentrada Ser uma pessoa naquilo, né? disciplinada. Determinada. Uhum. Então, não é dom de Deus. Não é. Disciplina é parte mesmo da nossa postura. A gente não precisa aguardar. Deus nos dá esse presente, né? Que o dom é isso. Não precisa aguardar a provisão de Deus para a gente, então, decidir ter uma vida disciplinada. Não. A disciplina está relacionada mesmo com a nossa vontade. Você mesmo falou, né, da sua experiência lá na faculdade. Antes de entrar na faculdade, você tinha muita dificuldade, né? Você achava até que não tinha condição para isso, mas você então aceitou o desafio. E eu lembro que durante a faculdade você não dormia direito, ficava até 2, 3 horas da manhã estudando, não foi? E por quê? Você tinha um objetivo que era passar naquela prova, passar naquela disciplina, ter êxito naquele período e, consequentemente, na faculdade. Então, o link, né, a chave, né, que a gente precisa virar é vontade, é ter vontade. Você tem vontade de se aprofundar no Senhor? Então, a disciplina, ela vem. Aí você vai se forçar, né, se disciplinar. Não, hoje em dia eu não jejuo. Não, mas eu vou me forçar, eu vou me estruturar para isso, porque eu tenho um objetivo, que é conhecer mais a fundo Cristo. Agora, se a gente ficar no status quo, ou seja, do jeito que tá bom, aí não vai ser, aí o esforço não vem. Aí o esforço não vem. Então, assim, tudo depende muito do nosso objetivo. Aonde a gente quer chegar em Deus. Se a gente não tiver um foco, a gente anda à deriva. Deixa a vida me levar, como o Zeca Pagodinho canta. Então, oi, alguém tá falando? Hoje tu tá falando Quem? pra caraca, hein? Oi? A Deixa Rayane? eu falar um pouquinho. Fala. Hoje tu tá muito falante. Semana passada a gente falou mais. A paz do Senhor a todos. Cheguei Paz. Assim, entrando nesse assunto que o Paulinho mencionou, né? Não que eu concorde com ele, mas eu acho assim que quando se trata de uma disciplina espiritual, eu acho que é uma das disciplinas mais difíceis para nós seres humanos, né? Porque por detrás da dificuldade, né, que a gente já tem como uma disciplina de ser disciplinado em outras coisas, né, físicas que faz parte da Terra, eu acho que a disciplina espiritual remete a um nível maior de dificuldade, né? Não porque mas tudo é assim, não, porque remete mesmo à alimentação à nossa vida espiritual. Então, assim, remete a um nível também de dificuldade espiritual também. Então, assim, eu acho que o desafio é um pouco maior, assim, é um nívelzinho maior, né? Nada assim que seja impossível, né? É um degrau por vez, mas eu acho sim que não é um dom, né? Você precisa quebrar mais obstáculos e assim, porque é um nível máximo maior de dificuldade, entendeu? Não sei assim quem passou por isso, mas eu passei, né? Toda vez que eu ia começar a ler a Bíblia, eu dormia, babava e tudo na Bíblia, entendeu?
era uma luta. Para mim ler um versículo, um capítulo, eu dormia mesmo de roncar, né? Até me lembro que teve um membro da igreja, né, que falou para mim: "Ah, não. Quando eu ia ler a Bíblia, eu já orava repreendendo todos os demônios do sono para me conseguir ler". E assim eu fui vencendo. Em outras coisas da nossa vida, talvez a gente não tenha essa dificuldade intensa, mas para a disciplina espiritual, né, eu acho que é um nível, sim, bem maior de dificuldade, né? Não sei se vocês vão concordar. Amém. Eu quero ler aqui o sentido que está, o significado que está no dicionário. Oi? Tem alguém falando? Para vocês entenderem melhor. Olha o que está aqui em disciplinar. Domar, controlar os próprios instintos. Se submeter. Cadê? Me perdi. Obedecer às regras e aos superiores, né? Então, esse é o que está em disciplinar. Quando a gente fala em disciplina, a gente está falando de sujeição da nossa natureza pecaminosa, falando de disciplina espiritual, sujeição da nossa natureza pecaminosa às ordenanças de Deus, né? Aos projetos de Deus, à missão que Deus tem para mim, ao projeto de Deus para minha vida, né? Então, não é de uma hora para outra que a gente vai ter facilidade, é um processo, né? Mas é necessário começar esse processo. Quando a gente, por exemplo, quer perder peso, eu já cheguei a um ponto, né? Eu tenho 1,55 m e eu cheguei a quase 70 quilos. Enquanto eu ignorei aquela minha situação, nada aconteceu. Enquanto a gente ignorar que não tem profundidade com o Senhor, nada vai acontecer. E aí o sol vai vir e vai secar a gente. Entendeu? Então, enquanto eu ignorei que eu precisava de uma dieta, que eu precisava fazer uma atividade física, nada aconteceu. Mas aí houve um momento em que eu tive a vontade. Falei, não, eu preciso. Eu tenho a necessidade, eu preciso perder peso. Joyce, faz alguma coisa, né? E aí eu comecei a domar os meus instintos. Que instintos? Gosto de comer doce. Opa, vamos segurar isso aí. E é renúncia. É fechar a boca. Submeter os meus prazeres à vontade maior. E qual era a vontade maior? Perder peso. Então, assim, disciplinar vai exigir da gente esforço. Um esforço, muitas vezes, assim, né? Sobrenatural. Mas é necessário romper isso e depois a gente vai nadar nas águas profundas. Então, esse esforço, né, de sair do tornozelo e mergulhar, ele muitas vezes vai exigir muito da gente. Mas, sem dúvida, os resultados desse relacionamento vão ser tão produtivos, tão uau, que a gente vai olhar para trás e delícia, né? Passou, foi maravilhoso, né? Simbora, vamos olhar para frente. E é difícil a gente não querer outra vida depois, né? Sem estar nessa disciplina, sem domar esses instintos. Então, por mais que seja difícil esse esforço inicial, a gente precisa perseverar, vencer, como a Raiane falou. Primeira vez que lia a Bíblia, não entendi, né? Tinha sono. Tem gente que está lendo há um mês e não entende ainda. Persevera, porque Deus vai honrar. Sempre lembrando que, na medida que a gente torna isso um hábito, né? A disciplina vai gerar novos hábitos em nós. E na medida que aquilo vira um hábito, lembra do que eu falei lá, do que o pecado é, um hábito ruim, né? Lembra do que a gente faz, dos nossos hábitos no dia a dia, escovar o dente, calçar um sapato, tem coisas que a gente faz no automatismo. E a gente vai passar assim, irmãos, vai passar a agir dessa forma também, eu creio. O pecado, ele vai estar tão morto em nós, que quando a gente vê, tá amando, por exemplo, o nosso próximo. Meu Deus, eu nunca pensei que eu ia ter uma atitude assim, tô tendo, porque já vai estar,
internalizado, transformado, vai virar hábito. E o que é hábito até para o nosso cérebro? Nosso cérebro, ele toma assim, algumas medidas para economizar esforço. Então, ele cria scripts, né? Como se fossem assim, no Excel, tem até um nome, esqueci, de programação, né? Ele cria uma programação para uma determinada ação que a gente faz, e aí ele grava aquilo e vai repetindo. Toda vez que a gente fizer daquela forma, a gente vai chegar na nossa finalidade. Então, é procedimentado, é automatizado. E aí, quando a gente faz qualquer coisa fora daquele quadrado, fora daquele hábito, já gera um esforço para o cérebro, já gera um esforço para a gente. Então, não se assuste com o esforço, irmãos. O esforço é natural, mas você precisa vencer esse obstáculo para ter êxito numa vida disciplinada. E aí, na telinha está te perguntando, o que é a disciplina? A gente pode entender a disciplina da seguinte forma: tem um caminho que me esse relacionamento para fazer. Oi, desculpa, caí. Levei outra. Ai, Senhor. Vamos lá. Então, eu estava falando sobre como a disciplina é esse caminho. E aí, se vocês repararem na imagem, o que tem do lado? Abismos, né? Se você se envereda pelo caminho de não se esforçar, esforço zero, eu vou economizar minhas forças, né? Para guardar, vou usar lá no céu, né? Você pode estar se enveredando por um caminho de abismo, sim, irmãos. Por quê? Pode te levar à situação de letargia, que a gente falou na semana passada. E aí, da letargia para o desvio é muito fácil, tá? E para o outro lado, se você virar para a direita aí, né, para a minha direita, o que a gente vai encontrar? Os esforços humanos vai cair em outro abismo. Você vai se esforçar inutilmente, porque não vai produzir efeitos duradouros. Isso vai te levar à frustração e você vai falar: Deus, isso não é para mim. Não é para mim. E vai acabar se afastando também, se desviando também. Amém? Deixa eu seguir aqui por causa da hora também. Por que praticar as disciplinas? Se você quer mais um motivo, né, para isso, lá em Colossenses 2, 2, versículo 20 ao 23, diz o seguinte: abra aí sua Bíblia, um pouquinho depois de Coríntios, Efésios, Colossenses 2, do 20 ao 23, diz assim: se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesses no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. Paulo está falando o seguinte: como é que você está segurando a sua onda? Como é que você está controlando os teus ímpetos? É porque alguém falou para você não olhar para a mulher alheia? É porque alguém falou para você não mentir? É porque alguém falou para você não fazer isso, não fazer aquilo? Não é assim. Precisa ser de dentro para fora.
precisa ser interno. Essa sua busca, né, por conserto, por transformação, precisa ser interno, mas não imposta de fora para dentro. Não, a pastora falou para eu fazer isso, aí eu vou fazer. Não, eu preciso tratar o meu interior, de forma que, como a pastora falou, isso se revele no externo, não o contrário. Senão, o que vai ser a disciplina? Nada mais do que um culto de si mesmo. Ai, eu jejuo, ai, nossa, eu oro muitas vezes no dia, ai, isso, aquilo, né? Vai virar um farisaísmo, coisa que os fariseus faziam naquela época. Oi? Só para... Oi, tá ouvindo? Uhum. Sim, então, só para dar mais uma palavrinha a respeito disso, né, nessa visão wesleyana nossa, o seguinte, as disciplinas espirituais ou os meios de graça, como colocava John Wesley, eles são usados assim, uma forma mais singular, são os meios que Deus usa para a nossa santificação. Então, é mais fácil de entender isso, né? São os meios de graça para isso, para nós chegarmos ao quê? Para haver crescimento espiritual. Então, para haver o crescimento espiritual, o que é necessário? É necessário nós exercitarmos o nosso espírito, a nossa natureza do salvo agora, no Senhor, e aí sujeitá-la para que ela vá se moldando conforme o caráter de Jesus Cristo. Então, essas disciplinas espirituais nada mais é do que o caminho para a nossa santificação. Então, tem renúncia, tem esforço? Claro que tem. Como que uma pessoa consegue se santificar se ela não se esforçar? Como é que eu vou ser uma pessoa santa, uma pessoa, né, que renuncia ao pecado, se eu não fizer um esforço para isso? Tem que ter esforço, sim, né? Então, por isso que é chamado de disciplinas espirituais, né, e meios de graça, que o John Wesley fala lá, tá bom? E só reforçando aí, então, é meio, não é fim. Né? A gente não pode perseguir a disciplina, né, como uma finalidade. Ela é um caminho. Ela vai me levar à finalidade. Qual tem que ser a finalidade? Conhecer mais a Deus. Né? E à medida que eu me aproximo mais de Deus, a minha natureza ela se revela mais. E aquilo vai me fazendo ser transformada. Entendeu? Então, as máscaras caem na medida que eu me aproximo de Deus. E aquilo vai trazendo, né, vai fazendo em mim um processo de transformação, um processo interno. Por que muita gente hoje foge da disciplina? Esse esforço aí é até importante hoje, é até importante a gente falar isso. Esse esforço não vai significar, talvez isso não tenha ficado muito claro, né? Quando eu falei a respeito de esforço. Esse esforço não vai significar que vai ser pelas nossas obras que nós vamos ter crescimento. Não é isso que a disciplina espiritual tem o foco. Esse esforço vai significar uma ênfase na nossa vida de dedicação, né? Para a gente alcançar essa vida que o Senhor requer de nós, essa vida de crescimento na nossa devocional, uma vida voltada para Deus. Então, esse esforço quer dizer isso, essa dedicação nossa que a gente tem para agradar ao Senhor, é o processo, né, de santificação, essa busca pela santidade, que começa em todo aquele que é salvo. Bom, aí na tela a gente vê uma imagem, né, de um iceberg. E ao lado tem uma citação do livro que eu falei para vocês. A superficialidade é maldição de nosso tempo. Esse livro foi escrito na década de 80. E aí, quase 40 anos depois, a gente vive e padece do mesmo mal. Hoje, nós estamos, né, diante de uma era em que as pessoas são superficiais na fé. A gente falou sobre isso na semana passada, né? Eu falei com vocês do livro, né, da fé superficial. A doutrina, e por que isso acontece? A doutrina da satisfação instantânea é, antes de tudo, um problema espiritual. O que acontece? Eu começo a correr hoje, e aí vou correr de um poste para outro. Isso vai me trazer esforço? Muito. Eu nunca corria. Então, eu vou precisar me esforçar à beça. Isso, aí corro de um poste para outro. Essa pequena corrida que eu fiz traz algum fruto? Traz algum resultado palpável? Não.
Não traz. Porque a disciplina não vai trazer resultados instantâneos. É com o tempo. Então, isso desanima muita gente, né? A necessidade urgente hoje não é de um maior número de pessoas inteligentes. Às vezes a gente vai assim, não, isso é coisa para Joyce, porque ela é inteligente, para Kelly, porque tem graduação, pastora, tem 2 faculdades. Não. O problema não está aí em ser inteligente ou não. O problema está em querer ser profundo. E na medida... Tem pessoas, irmãos, que nem têm graduação e tem um relacionamento tal com Deus, assim, que fala de Deus, sai pelos poros, e a gente não percebe, né? Assim, de onde vem essa sabedoria toda? É de profundidade, irmãos. Não tem nada a ver com dotação, com inteligência, com conhecimento que a gente vai ter somente tendo a partir de uma graduação, um estudo específico, não. Mas é uma busca mesmo, nesse investimento constante. Tá? E aí eu trouxe aqui uma telinha, quais são os inimigos para essas disciplinas? Primeiro, eu preciso saber quais são essas disciplinas. Então, um dos inimigos é não querer saber, é se manter na ignorância. Disciplina, o que é isso? Jejum? Já ouvi falar. Oração, meditação, simplicidade, o que é isso? Confissão? É não saber o que são as disciplinas espirituais. Aí, se você não sabe, você não vai aplicar, não é? Então, o primeiro inimigo das disciplinas espirituais é a ignorância, a falta de conhecimento sobre essas disciplinas. Um segundo inimigo é o tempo. A gente não está acostumado, a gente está numa geração fast food. A gente quer os resultados para ontem. E aí, se eu preciso me dedicar muito em oração para ter esse relacionamento mais profundo, não quero esperar, eu quero hoje. Mas Deus não é assim. Deus é um Deus de processo. Então, nós precisamos fazer hoje, amanhã também, depois também, até que venha, né? Então, essa pressa é um inimigo para a disciplina espiritual. E para qualquer outra coisa, né? Por exemplo, a pressa em perder peso vai ser um inimigo para mim lá na corrida. Por quê? Eu corro uma semana e não perco nem 100 gramas, aí já vou desanimar, porque eu tenho pressa no resultado. E não é assim, tá bom? Outra coisa, os resultados que a disciplina pode me levar não são palpáveis, ou seja, não dá muitas vezes até para a gente mensurar, para a gente contar. Então, a gente acha que não mudou, mas Deus dá oportunidades para revelar essa mudança. E essa mudança, muitas vezes, vai aparecer nas situações mais improvisadas, assim, que menos, aquelas situações que quando você vê, nossa, olha o que aconteceu, olha o que eu fiz, olha que... É assim, em nome de Jesus. Quando você se der conta, você já vai estar revelando, né, para o mundo essa natureza mais santificada, mais santa, né, mais com o pecado mais, comedido, dominado. Eu creio nisso em nome de Jesus. Por último, uma outra coisa também é a gente caracterizar a disciplina como lei. É o que a gente já falou aqui. Isso é um inimigo. Por que eu tenho que meditar na palavra do Senhor se isso não é um mandamento, se isso não está como uma ordem, né? Como uma doutrina da Bíblia? Não é ordenança, mas precisa ser para a gente fazer? Precisa ser? Será que para a gente fazer algo em direção ao Senhor, ele precisa dar o script, ele precisa prescrever, né? Ele precisa falar, faça assim, faça assado? Então, nem tudo que a gente pode fazer nesse movimento foi prescrito lá por Jesus. Mas ainda assim não me isenta de fazer. Não me diz, né, que eu não preciso fazer. Amém? Então, isso é um inimigo também para as disciplinas. Joyce, outra coisa. Oi. Eu pensava que disciplina vinha de pai e mãe, mas não, tem que estudar, né? E mais o que eu ia te falar, esqueci agora. Eu não estou lembrado do que eu ia falar agora.
É isso mesmo? Tem que... Disciplina tem essa conotação. Oi? Não O que vem, é, pai? não vem de pai e mãe, não. Você tem que estudar isso bastante. Não, também. Olha só, deixa eu falar aqui rapidinho. Fechar aqui o senhor. Disciplina tem a ver, sim, com essa conotação do cuidado do pai e da mãe. Também tem associação com isso, né? Porque o que é disciplina? Quando o pai fala assim, olha, você vai ficar lá no cantinho do pensamento. Por que o pai e a mãe fez isso? Porque a gente cometeu um deslize e ele quer mudar o nosso comportamento. Ele quer fazer, né, com que a gente se force a agir de uma forma diferente. Então, tem associação com o que a gente está estudando aqui, sim, tá? É uma medida de mudança de comportamento. Só que a disciplina espiritual, ela vai no mais profundo. Por quê? Eu não vou só mudar o meu comportamento porque a pastora está me vendo. E a pastora está vindo, então não vou dançar o funk, não. Né? Porque a pastora está me olhando. E aqui, ó, vou mudar o canal da televisão porque o meu pai está vendo, como acontece com os filhos, né? Mas não, na disciplina espiritual, há um processo de transformação interno, e não somente externo, tá? É como se o que está interno transbordasse e saísse, né, no exterior, as pessoas percebessem. Mas não é algo que precise ser sinalizado, assim. Muitas vezes, o que as pessoas vão ver, na verdade, é o produto desse processo. Uma Joyce mais amorosa, uma Joyce mais paciente, mas ele não vai saber que a Joyce ora 3 horas por dia. Ele não vai saber que a Joyce lê a palavra, medita na palavra 5 horas por dia, como o John Wesley fazia. Não vai saber, a não ser que eu fale. Então, o que vai se revelar em si não é a disciplina, mas é o fruto disso, é a consequência dessa vida disciplinada. Deu para entender? Pai? Tem alguém falando aqui? Deixa eu ver. Amém? Vamos lá. Deu para entender mais ou menos. Joyce. Oi. Queria deixar aqui só um versículo, eu não vou poder acompanhar até o final. Tito, capítulo 2, versículo 11 e 12, fala assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E aí, quando você é salvo, o que acontece? Ela, quem? A graça. Nos ensina, nos educa a renunciar à impiedade, ou seja, à maldade, e às paixões mundanas, às paixões do mundo. Olha o que a graça nos faz. E aí, olha só, ela opera, justamente é a aplicação daquilo que você acabou de falar. Ela opera no interno e aí reflete no externo. Nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Que coisa maravilhosa essa experiência do que a graça faz no coração do homem. Então, é essa operação interna, e aí vai refletir isso na vida, né? Essa graça vai refletir, você vai viver de acordo com isso, né? De acordo com o que a graça vai fazer dentro do seu coração e mudar completamente. Amém? Amém. A gente já vai encerrar também. Agora que eu vi aqui a hora, está avançada. Enfim, a gente precisa entender que muito mais do que uma vontade, um desejo de fazer a vontade do Senhor, a gente precisa fazer um esforço para alcançar esse relacionamento. Olha o que diz aqui: a força de vontade nunca terá êxito no trato com os hábitos profundamente arraigados do pecado. Enquanto acharmos que podemos salvar-nos a nós mesmos por nossa própria força de vontade, a única coisa que fazemos é tornar o mal que há em nós mais forte do que nunca. Enquanto a gente achar que pode vencer a mentira só com a gente mesmo, né, sem fazer qualquer movimento em direção ao Senhor, né,
por qual via? Pela via das disciplinas espirituais, esse mal que está em mim, ele vai acabar tomando uma força maior, porque eu não vou vencê-lo, isso vai me frustrar, eu acho que não consigo dominá-lo de jeito nenhum, e aí eu abandono essa causa. Então, vai ser pior. A imperiosa necessidade de mudança dentro de nós é a obra de Deus e não nossa. É preciso que haja um trabalho real interno e só Deus pode operar a partir do interior. Não podemos alcançar ou merecer essa justiça do reino de Deus. Ela é uma graça concedida do homem. E à medida que eu me disciplino, Deus vai fazendo esse trabalho de transformação. Então, as disciplinas espirituais, só fazendo um resumo aí, né? Elas são um caminho para alcançar esse trabalho do Senhor de transformação. Esse resultado, né, de santificação, de uma vida, né, mais livre do pecado, não escravizada pelo pecado, mas pelo contrário, uma vida que domine o pecado, um espírito que domine o pecado e que assim revele ao mundo quem é Jesus de fato. Amém? E eu encerro com uma imagem aqui do... Todo mundo conhece esse homem aqui? Amém? Quem sabe aí quem é esse homem? É um nadador americano. Alguém sabe quem é ele? Amém? Ninguém? Alguém escreveu aqui. A Carla escreveu Phelps. É isso mesmo, o Carla. Michael Phelps. Né? Michael Phelps, isso. Deixa eu te contar a história desse homem. Vamos voltar para cá, para a gente encerrar. Qual é a história desse homem? Ele foi diagnosticado, ainda criança, com déficit de atenção. Uma professora dele falou para ele que ele não ia chegar a lugar nenhum por conta desse déficit. Só que aí, ele se viu, em um dado momento, com 10 anos, né, gostando de nadar e tendo até êxito na natação. E aí ele começou a se disciplinar para ser um nadador. Irmãos, e ele alcançou, para alcançar, né, os resultados que ele alcançou, quais são esses resultados? Ele bateu mais de 37 recordes mundiais, ele ganhou mais de 30 medalhas, ele é o maior medalhista olímpico, para você ter uma ideia. Ele é um recorde, né? Ele é o maior recordista olímpico. E como que alguém com déficit de atenção consegue chegar a isso? Ele treina 12 horas por dia. 12 horas por dia, todos os dias. Natal? Natal. Ele treina 12 horas por dia. Ele não evitava relacionamentos para não se distrair. É isso que a disciplina faz com a gente. Ela remove as distrações e faz com que a gente foque no caminho, que é alcançar a Deus, que é ser mais profundo em Deus. Então, nós somos um iceberg, né? Muita gente só olha o que está ali por cima, mas o que está por baixo é muito maior. O que está por baixo de nós? O que está por baixo? O que está nas nossas raízes? São os pecados que estão nos dominando ou um produto do relacionamento com o Senhor, a santidade imperando? O que tem dominado as nossas vidas? Então, o estudo das disciplinas espirituais nos leva a ter essa santificação, a lutar, né, por essa santificação. Não é fácil treinar 12 horas por dia, não é fácil ficar como eu esqueci o nome que os jogadores até ficavam, não é quarentena não, é concentração, né? Ficam lá na concentração e evitam até conversar com a família, ter contato com amigos e tal, se mantêm, né, limpos de qualquer bebida, tudo, ou seja, é um tempo em que a gente precisa verdadeiramente zelar pela nossa vida espiritual. Só que a garantia que a gente tem é que Deus fará maravilha na nossa vida, nos transformará. Então, eu te convido a fazer esse estudo. Nas próximas aulas, nós vamos estar, então, detalhando, fazendo aulas específicas sobre cada uma das disciplinas espirituais. Amém? E não perca. Invista nesse tempo com o Senhor. Amém? Invista nessa profundidade. Amém? Em nome de Jesus. Alguém quer falar alguma coisa?
Não? Amém? Amor, você pode orar? Agradecendo aí a Deus. Vamos encerrar aí a nossa aula. Em nome de Jesus. Alguém do Face quer falar alguma coisa, tirar alguma dúvida? Não? Amém. Amém. Vamos orar ao Senhor e agradecer Ele, né, por essa aula maravilhosa, né, que Ele nos concedeu hoje de presente. Amém? Vamos orar. Amém. Pai Todo-Poderoso, louvamos a Ti, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Pai, esse fôlego de vida, né, esse dia lindo e maravilhoso que o Senhor nos presenteou. Te agradecemos, Senhor, pelas palavras, pelo ensinamento, Deus. Pai, por tudo que foi falado, Deus, aqui nesta manhã. Creio que tem sido produtivo, Deus, para nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Pai, gere em nosso coração, Pai, né, uma disciplina, Pai, de amor, uma disciplina, Pai, ao qual nós possamos aprender mais, Pai, da Tua palavra, nos dedicar mais a Ti, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida da Joyce, que está dando essa aula, que deu essa aula para a gente, Pai. Muito obrigado, Senhor, abençoe a escola dominical em geral, abençoe nossas vidas, Pai, nessa manhã, e nos dê um domingo abençoado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós te agradecemos nessa manhã. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Tchauzinho, irmãos. Até domingo que vem, tá? E se houver ainda dúvidas sobre a aula, pode entrar em contato, coloca lá no grupo ou entra no privado, fala com a pastora. Amém? Tchauzinho. Fiquem na paz do Senhor. Até domingo que vem.